Oi, Alibis. Eu sou o Joatan, esse é o Clube dos Alibis, e no vídeo de hoje nós temos um caso que me intrigou bastante, assim como todos os casos que eu trago aqui. Geralmente eu trago casos que realmente me interessaram muito ou que me causaram muito desconforto, e esse não foi diferente. Um caso de uma família que teve um fim muito trágico pelas mãos de ninguém mais, nada menos que, enfim, você vai acompanhar. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo também. Deixe seu comentário, sugestão, pode ser sugestão de caso ou um comentário sobre o caso que eu vou contar aqui hoje. Por segurança, confere se ninguém te seguiu até aqui e vem comigo. O ano era 2009. Aos olhos dos vizinhos e dos conhecidos da pacata vizinhança ali de uma cidade do interior do Texas, os Kellers eram definitivamente, gente, a família perfeita. O James Craig Keller era o patriarca da família Keller, casado com uma esposa que se chamava Karen, com quem ele teve 3 filhos. A Emily era a mais velha, tinha 18 anos. A Lauren tinha 16 anos e o Sean, um garoto de 10 anos. Eles eram basicamente uma família bem abastada, sabe? Eles eram muito felizes. Aquele exemplo, sabe? Na comunidade ali onde eles moravam. Algo que nos Estados Unidos tem uma relevância muito grande, né? Aparentemente nessas vizinhanças muito sofisticadas de famílias, né? De classe média alta, enfim. E era assim que eles se apresentavam, né? Particularmente o pai da família, né? O James Craig Keller. Ele fazia questão que a família realmente fosse vista dessa forma. Mas assim, né, gente? Você que tá aqui pode ser tudo menos inocente, né? A gente sabe que quase todo grande farol de virtudes esconde algo de errado, algo de pesado e, enfim, não foi muito diferente com a família Keller. Que entre essas 4 paredes ali da casa onde eles moravam eram bem diferentes da imagem que o pai da família se esforçava para que todos eles mostrassem aquele pequeno núcleo de pessoas ali que era a vizinhança onde eles moravam. Voltando um pouco alguns anos para conhecer um pouco da origem da família, o James e a Karen eles se conheceram ainda na época da faculdade. O Craig ele estava no último ano da graduação de engenharia na Kansas State University quando conheceu a Karen, que estava ali também na faculdade, só que no primeiro ano, né? Os dois eram estudantes muito ambiciosos, brilhantes, né? E compartilhavam muitas coisas em comum, pelo menos nessa época, né? E nessa época, quem os conhecia também tinha essa opinião quase que unânime, né? De que era um casal que todos, desde aquele momento, daquela época da faculdade, que todos tentavam de alguma forma alcançar, né? Então, na maioria das opiniões das pessoas que conheciam, eles seriam, sim, um casal muito bem sucedido a partir do momento que eles estivessem juntos e quisessem formar uma família. E eles se casaram ainda nesse mesmo período. Então, não demorou para que logo começassem a chegar os filhos, né? E a primeira delas foi a Emily. Eis que, pouco tempo após o nascimento da primeira filha, o James terminou recebendo uma proposta que viria transformar de verdade a vida da família, né? Ele foi chamado para assumir o cargo de diretor de serviços públicos na cidade de Weatherford, que era uma cidade que na época tinha ali pouco mais de 20 mil habitantes e seria um lugar perfeito, né, para criar uma filha pequena, uma criança que precisa de espaço, um ambiente seguro, enfim. Na época o cargo que ele assumiu na cidade tinha algo que também para ele chamava muita atenção e que atraía muito, né, desejo, que era relevância social, além de, comparado à maioria das pessoas, proporcionar também para ele uma renda que seria meio que acima da média, né, do restante da população ali de Weatherford. E logo, tudo isso colocou a família numa posição onde eles eram, de certa forma, bem observados, sabe, por todos, e muito puxado também pelo exemplo que o James se esforçava para passar para as pessoas, né, e ele adorava esse status que ele terminou conquistando através do seu trabalho. A sua família toda meio que terminava emulando, então, esse comportamento de aparentar o máximo de perfeição possível. Então, algum tempo depois deles se mudarem para Weatherford, vieram então os 2 outros filhos, a Lauren e o Sean. Na época dos acontecimentos, né, as suas filhas eram adolescentes e, contrariando o que se espera, né, de uma adolescente, elas também demonstravam ser meninas extremamente talentosas e dedicadas para os seus projetos pessoais, projetos de vida que elas já alimentavam apesar de tão novas. Um exemplo disso é que, apesar da pouca idade, a Emily frequentava a St. Louis College of Pharmacy, um colégio de
farmacologia ou alguma coisa assim. A Lauren era uma aluna de honra, né, na Columbia High School, e elas ainda frequentavam uma banda onde elas tocavam, cantavam, eram tidas como muito talentosas por todos que conheciam elas ali naquele meio. A Karen, que era a mãe da família, era uma mulher muito dedicada para a família mesmo nessa época. Então, em depoimentos, os vizinhos até diziam que ela era muito ativa e influente na comunidade, sabe? Então, frequentemente, ela era vista recebendo os novos moradores da vizinhança, com torta, bolos, esse tipo de comportamento, né, que eu não sei se é típico americano, mas que pelo menos a gente vê muito acontecendo em filmes, séries e coisas desse tipo. Só que nem tudo era assim tão perfeito. Em depoimentos posteriores aos acontecimentos ali de 2009, a irmã da Karen revelou que em determinado momento ali a Karen entrou em contato com ela através de uma ligação, meio que para desabafar, sabe esse tipo de coisa que você desabafa com o irmão, enfim, pessoas muito próximas, porque revela muito sobre o que você está vivendo. Então, a Karen entrou em contato com a irmã para falar sobre essas situações que ela estava passando ali na sua própria casa, né? E segundo esses desabafos, né, no início da vida 2 do casal, as coisas até corriam bem e tudo mais, só que ao longo dos anos o James havia se tornado, né, tinha mudado muito e começou a se tornar uma pessoa que a Karen já meio que não reconhecia, sabe, pelos comportamentos. Ele era extremamente controlador, obcecado por perfeição, e nos últimos meses ali, ele havia começado a dar a ela literalmente toques de recolher, que para quem não sabe o que é aquela dinâmica onde basicamente as pessoas têm hora certa, né, para sair, para voltar, para estar disponível. É o tipo de coisa que não abre espaço para individualidade, nem controle sobre a própria vida da pessoa. Quem está sob um toque de recolher, de uma certa forma, é um prisioneiro. E ele também liberava para Karen uma mesada, mas que ele literalmente supervisionava, examinava minuciosamente, né, tudo que ela gastava com essa mesada. Inclusive, ele pedia recibos das coisas mínimas do dia a dia que ela comprava com essa grana, inclusive comida, mantimentos básicos, sabe? Também, segundo a Karen, ele exigia sexo todas as noites, exatamente às 20 horas. E absolutamente tudo que ela fazia na casa era cronometrado, basicamente. E aí, questionada, né, sobre o motivo de submeter literalmente a isso, ela disse que fazia, de certa forma, isso tudo porque ela queria manter a paz entre eles ali, né? Pra não afetar os filhos. Só que as coisas seguiam piorando, né? Então, quanto mais ela submetia a esses comportamentos, mais controle ele exercia sobre ela e mais angustiante virava a rotina dessa mulher. Então, ela se sentia cada vez mais presa, ela estava começando a ficar assustada mesmo com toda essa situação e, apesar disso tudo, ela queria muito começar a recuperar essa liberdade, essa individualidade, mesmo sabendo que seria muito difícil num contexto como esse, né? Ela queria fazer algo que fosse seu, né, para si, e foi aí que ela surgiu nessa ideia, ela lançou essa ideia de se inscrever numa academia local. E para que o James não criasse caso com isso, ela pensou em tudo, literalmente. Então ela escolheu para esse momento, que seria um momento dela, os períodos em que o James estaria trabalhando e as crianças estariam na escola. Assim ela teria um tempo só para ela, não teria que dividir o tempo entre ela e a família. Então ela começou a frequentar a academia e quem via ela nesse período especificamente dizia que o desejo, o gosto dela por estar fazendo algo por si mesma era muito nítido e ela dedicava tanto tempo e tanta energia e tanta disposição para aquilo ali que algo inesperado para ela, principalmente, terminou acontecendo, né? Ela acabou sendo convidada para trabalhar nesse espaço como parte da equipe, né, de personal trainers ali da academia. Então ela estava muito animada por todos esses movimentos que começaram a acontecer ali na vida dela. Só que para aceitar essa proposta, ela tinha, claro, o obstáculo que era convencer o James de que seria positivo deixá-la assumir esse cargo na academia. Só que o James terminou surpreendendo nesse caso. Segundo testemunhos, diante dessa proposta da esposa, ele terminou fazendo pouco caso, na verdade. Contanto que ela estivesse em casa na hora certa para cuidar das crianças e dele, ele não via problemas ela assumir esse novo trabalho, né? E assim a Karen deu início a esse novo capítulo da sua vida, literalmente, né? Infelizmente, um dos últimos. Novos laços, novos personagens começam a entrar em cena nesse momento, né? Ela estava empolgada pelo seu novo emprego, ela parecia estar vivendo um ótimo momento, né? Conhecendo e fazendo novos colegas de trabalho, amigos ali na academia mesmo. Uma dessas novas amigas foi a colega de trabalho que se chamava Sonny Reese.
uma outra personal trainer ali da academia com quem ela desde o início se identificou bastante e de quem em pouco tempo ela se tornaria uma amiga inseparável. Elas tinham muito em comum, né? Se viam diariamente ali, passavam os seus turnos juntas ali, né? E em pouco tempo começou a acontecer algo um pouco inusitado, começou a acontecer um interesse romântico entre elas. E elas começaram um relacionamento amoroso. Só tinha um detalhe, a Karen continuava, né, sendo uma mulher casada e mãe de 3 filhos. E quem conhecia ela dizia que ela não estava interessada em viver uma vida dupla. Então, em mais um ato de coragem, a Karen decide revelar toda essa situação para o James. E mais uma vez, para surpresa da Karen, o James aparentemente não se importou com a revelação. Na verdade, ele inclusive incentivou a esposa a começar a tentar contato mais próximo com a Sony, mandando inclusive flores para a amante da esposa. Só que tinha segundas intenções. E logo essas suas intenções ficaram claras para ambas. Nessa tentativa de contato com a Sony, ele terminou sugerindo que os 3 se envolvessem, propondo ali literalmente uma homenagem, trisal, digamos assim. E aí, quem conhecia elas disse que foi um clima horrível. A Lynn, que era irmã da Karen, né, relatou posteriormente que a irmã estava muito empolgada com o que estava acontecendo. A Lynn também acreditava que a sua irmã estava tão esgotada emocionalmente que no primeiro contato que ela teve com uma pessoa que tratou ela bem, apreciou ela de verdade, sem interesse em controlar ela, privá-la de liberdade, das liberdades mais básicas, inclusive, né? Ela terminou se apaixonando. E o relacionamento se desenvolveu de uma forma completamente recíproca e muito natural. E aí agora, ao cair no conhecimento do James, ele estava conseguindo reduzir tudo isso, toda essa evolução, todas essas conquistas, de certa forma, né, da sua esposa, há uma oportunidade de dar um pouco mais de tempero pro casamento deles e pra vida sexual deles enquanto casal. E ele ainda deixou claro pra Karen que não tinha nenhum problema com o relacionamento delas, contanto que ele fosse parte desse relacionamento e que ela não o deixasse. Só que a Karen e a Sony já estavam muito envolvidas e não estavam dispostas a transformar o relacionamento delas no que ele estava sugerindo, né? E aí, diante dessa negativa das duas, o James se sentiu meio que passado para trás e exigiu o fim do relacionamento dela com a Sony. Só que a Karen e a Sony continuaram a se ver. E cada vez mais, o James sentia que a Karen estava ficando distante dele, do relacionamento e da dinâmica de casal que ele havia imposto naquele casamento. E que era zero saudável, né, de passagem. E aí, passado alguns meses, vendo que elas não iam se deixar, ele decidiu então que a melhor maneira de acabar com tudo era se mudar, levando a família para uma nova cidade, literalmente, longe da Sony, e onde ele conseguisse novamente, né, retomar esse controle do relacionamento. E assim ele fez. Então ele começou inclusive a preparar uma mudança de carreira, prospectando novos empregos, novas cidades. E em algum tempo ele realmente conseguiu esse novo emprego em Columbia, no Missouri. E aí, em junho de 2008, ele juntou todas as suas coisas, juntou sua família e eles se mudam definitivamente. E aí, em Columbia, nova cidade onde eles estavam morando, James esperava que as coisas literalmente voltassem ao que eram, né? Ao normal para ele, pelo menos, né? Já que, como Karen e a Sony estavam agora a mais de 1.200 quilômetros de distância, ele realmente acreditava que o caso das duas esfriaria, né? E que elas se deixariam por consequência. Mas isso não aconteceu. O relacionamento delas, na verdade, continuou mesmo à distância. Já era um período em que a internet estava muito em alta, então elas trocavam muitos e-mails, ligavam, trocavam mensagens o tempo todo e até se visitavam secretamente nas oportunidades que elas tinham. E claro que, disposta a viver o seu relacionamento com a Sony sendo impedida pelo James, a Karen estava cada vez mais de saco cheio de toda essa situação e a relação com o James se tornava cada vez também mais tóxica, meio que em resposta a essa aversão que ela começou a criar com ele, né? E foi nesse período de clima tenso que a família Keller terminou sendo convidada ali por alguns amigos antigos, né, antigos vizinhos ali daquela cidade de Weatherford, onde eles moravam,
para passarem o Réveillon num encontro, um tipo de encontro de vizinhos, né, dessa antiga vizinhança onde eles moraram. E como eles tinham toda aquela questão de, acima de tudo, manter as aparências, né, eles terminaram topando. E aí o que acontece? Essa festa, na verdade, foi meio que o início do fim, sabe? Eles se reencontraram com muitos dos antigos amigos, vizinhos ali da sua antiga vida, digamos assim, né? E claro que numa cidade tão pequena, todo mundo tem sempre alguém que conhece alguém, que convida fulano. E dentre esses convidados, quem é que apareceu? A Sony. Ou seja, uma situação extremamente delicada, desconfortável. Todos os vizinhos estavam reunidos ali. O James com seu desespero de manter, né, essas aparências. A Sony entre as convidadas da festa e a Karen totalmente disposta a jogar toda aquela mentira, né, pro espaço, literalmente. Então isso foi um ambiente extremamente tenso a noite toda. Claro que não tinha como dar certo, né? E não deu. Relatos então dessa festinha deram conta de que em vários momentos durante a festa os convidados viram a Sony e a Karen juntas e ficou muito óbvio que algo estava acontecendo. E aqui a gente está falando de 2008, basicamente. Então, temáticas LGBT ainda não tinham a aceitação que a gente está acostumado a ver hoje, ainda mais no Texas, né, que é sabido ser um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. O James estava transtornado com a situação, né, que estava acontecendo ali, diante de todos os seus vizinhos e antigos amigos, né, esse segredo deles sendo descortinado, basicamente, e se tornando algo totalmente declarado e público a partir daquele momento. E quem vivenciou esse momento disse que o James ficou muito irritado e iniciou literalmente uma grande discussão ali no meio do evento, que também se tornou uma discussão pública, né, entre ele e a Karen. E aí eles terminaram deixando essa festa nessa discussão. Depois a Karen chegou a relatar que o James a empurrou com muita força, que ela chegou a cair, machucando inclusive a cabeça. E depois de tudo isso, ficou muito claro para todo mundo que as coisas já não tinham como voltar ao que era, não tinha mais solução entre eles. Só que o James não aceitaria isso sem antes fazer da vida da Karen e da sua família um literal e grande inferno. E aí, poucos dias depois do acontecimento da festa com os vizinhos, a Karen anunciou ao James que estava entrando com um pedido de divórcio. E de fato iniciou os procedimentos legais ali, se mudando inclusive para o quarto de hóspedes, né, da casa onde eles moravam. E sem muito o que fazer, e muito irado com toda essa situação, o James passava horas ligando para a família e amigos da Karen, em um momento pedindo para eles convencê-la a não seguir adiante com o divórcio, outra hora dizendo para eles que ela estava deixando a família dela por outra mulher e queria roubar todo o seu dinheiro e levar os filhos dele, deixá-lo sem nada, sabe? Se fazendo de vítima e coisa desse tipo. E isso tudo começou a meio que afetar demais a vida da Karen, socialmente falando, digamos assim, né? Ele estava tornando a vida privada dela um assunto de todos, literalmente, tirando também um pouco da paz que ela tinha conquistado às duras penas, né, depois de tê-lo deixado ali. E tava tão insana essa perturbação que a própria Sony, né, começou a interferir e contatar o James diretamente, dizendo a ele para deixar a Karen em paz e que ela nunca foi feliz com ele, que ele seguisse a própria vida dali para diante. Só que nada disso adiantava, né? Ele tava literalmente comprometido a não deixar que a sua ex-esposa tivesse esse momento de paz, né? E nesse período houve também registros, inclusive, de mais uma briga entre o ex-casal, que chegou, nesse caso, às vias de fato mesmo, com o James agredindo a Karen, só que dessa vez ele terminou sendo preso, literalmente. E para a polícia, ele disse que não havia agredido ela, obviamente, mas que na verdade ele tinha abraçado ela com muita força e que ela havia resistido e que por isso ela apresentava aqueles hematomas, enfim, a desculpa mais esfarrapada que alguém já pôde dar para a polícia. Já a Karen, né, relatou para a polícia que com o tempo ela percebeu que o James era extremamente controlador e que ela aprendeu ao longo do caminho, né, nesse tempo todo que ela passou com ele, que ele era capaz sim de usar a força se fosse necessário para conseguir aquilo que ele queria. E ela foi se moldando a tudo isso, né? Descobrindo ao longo do tempo ali, passou com ele, como evitar que essas coisas acontecessem, que as situações se tornassem agressivas entre eles, e com isso ela foi se abandonando, né? Foi abandonando a própria liberdade. O clima era tão tenso que quando o dinheiro era pauta de problemas em casa, ela não contava a ele o quanto as coisas, e eram as coisas mais básicas mesmo,
tipo mantimentos, roupas, coisas desse tipo, custavam de verdade o valor dessas coisas. Quando era sobre sexo, ela cedia ao que ele estava exigindo, né? Ela não tinha opção de recusar, pois ela sabia que se ela recusasse, ele seria cruel. Se ele fosse contrariado, ele ia ficar irritado. E ela tinha medo de que ele machucasse ela ou outras pessoas, o restante da família ali, seriamente, né? Numa situação como essa. Então ela terminava cedendo. E diante desse último acontecimento, nessa última briga, ela optou então a não pagar para ver e decidiu prestar essa queixa justamente por isso. E daí, de uma vez por todas, ela também aproveitou esse momento para deixar a casa e levar com ela os filhos. Aí depois que a Karen abandonou a casa, né, levando os filhos, o James literalmente entrou numa espiral de comportamentos erráticos que serviram meio que de alicerce ali para toda essa sua derrocada, né? As pessoas que tinham contato com ele nesse período diziam que o James se tornou ainda mais recluso, imprevisível. Ele inclusive se virou contra as próprias filhas, a Lauren e a Emily, e só queria ver e ter contato com o filho mais novo, o Sean. E ele afirmava que as suas filhas o haviam decepcionado ao tomar o lado da mãe em toda essa discussão, em toda essa situação. E esse ódio pelas filhas, ele se tornou ainda maior quando elas disseram que aceitavam a Sony e que estavam felizes de ver a mãe delas feliz. Craig ficou furioso e aí nesse período existem até relatos que dizem que ele começou a meio que perseguir a Karen, a espioná-la, chegando a invadir a casa dela para instalar câmeras, hackeando seus e-mails. Sério, era uma dedicação total em fazer da vida dela um inferno, sabe? E a essa altura a polícia chegou inclusive a ser acionada novamente quando num determinado momento, num determinado dia, a Karen descobriu que o James havia cortado os pneus do seu carro. Olha isso. E claro que, vivendo exclusivamente para atormentar a vida da sua ex, o James começou a ter o quê? Problemas no trabalho. O comportamento dele começou a assustar os colegas de trabalho também, que relatavam que ele mostrava repetidamente para eles os álbuns da família, os álbuns de casamento. Ele saía do trabalho sem avisar. Ele aparentemente saía do trabalho para ir ver a Karen, né? O que ela estava fazendo. Então, ele não entregava mais o mínimo do que os cargos que ele trabalhava pediam para ele, né? E aí, diante de tudo isso, o gerente dele na época não teve muito o que fazer senão demiti-lo, né? Então o James recebeu algumas semanas de salários ali, num acerto, digamos assim, um mês de indenização, estava desempregado, sem chance de conseguir um novo emprego diante desses acontecimentos recentes, né? E graças à separação legal, ele ainda estava devendo uma pensão alimentícia de aproximadamente $3.000 por mês, né? Para Karen e para os seus filhos. E aí, sem outras opções, aos 44 anos, o James se viu obrigado a voltar a morar com os próprios pais. E aí, apesar de um ano extremamente conturbado, né, com todos esses acontecimentos que a gente acompanhou até aqui, né, a Karen decidiu que no feriado de Ação de Graças daquele ano de 2009, ela tinha sim o que comemorar com a família, apesar de tudo isso, sabe? A situação entre eles ainda estava muito estranha, muito tensa, mas apesar das muitas brigas, né, sobre esse divórcio e desse litigioso que estava rolando, que ainda estava pendente nessa época, e também a disputa, né, sobre os filhos, onde eles iriam morar, com quem, problemas com finanças, enfim, né, a Karen dizia estar muito esperançosa com tudo isso. Porque no final das contas era uma solução, tinha uma resolução acontecendo ali e ela seria encontrada em breve. E aí com essa energia de positividade, né, pelo período novo que a sua vida estava começando, né, que ela estava experimentando, ela decidiu passar esse dia de Ação de Graças de 2009 com a sua avó Dorothy, que tinha 89 anos e morava ali numa pequena cidade, muito tranquilinha ali, numa casinha de fazenda, né, uma cidade muito pequenininha também no interior, pouco mais de 1.000 habitantes, chamada Burlingame, no Kansas. E aí lá ela se reuniu com a Emily, com a Lauren, com o Sean, né, os seus filhos, com a sua avó, a Dorothy, e eles passariam ali esse feriado juntos. Eis que por volta das 18 horas do dia 29 de novembro, né, o xerife dessa pequena cidade terminou atendendo o telefonema de um morador que ligava para avisar de uma atividade incomum. A pessoa do outro lado da linha falava de um pequeno caminhão que estava em alta velocidade perto da sua casa. Eles observaram quando um homem parou, saiu do veículo, começou a caminhar pela estrada também. Poucos minutos depois, eles viram esse mesmo homem voltar, carregando um objeto grande, mas que eles não conseguiram identificar o que era. E essa atividade suspeita foi interpretada como
um possível roubo. Então eles pegaram, né, a polícia pegou ali a viatura, uma lanterna. Então essas pessoas pegaram uma lanterna e saíram para confrontar esse estranho. Quando viu eles, colocou esse objeto no banco de trás do veículo e foi embora sem dar qualquer tipo de explicação. O vice-xerife da cidade, então, né, o vice-xerife Perlin, decidiu que era melhor ir ver o que estava acontecendo, e ainda no caminho ele recebe, olha só, uma nova ligação onde era possível ouvir uma pessoa gritando, desesperada, para alguém sair, enquanto outra gritava que não queria morrer, seguido de uma fala masculina que dizia: "Foi você quem causou isso a você", seguido de alguns disparos. Então isso foi extremamente bizarro e já deixou esse xerife assustado. E aí quando ele chegou no local, a polícia entra na casa e se depara com um menino que aparentemente tinha sobrevivido, que estava ileso de ferimentos, mas totalmente em pânico, avisando que havia acontecido um tiroteio, que a sua família estava ferida lá dentro da casa. E aí logo na entrada da casa, a cena que o xerife Perlin encontrou foi provavelmente a coisa mais horrível que ele presenciou em todo o seu tempo de carreira. Ele encontrou a Dorothy, que estava gravemente baleada, mas ainda estava viva. A Dorothy é a avó da família, né? Mais de 80 anos, e ela estava muito mal. Na sequência, ele terminou encontrando o corpo da Karen, que infelizmente já não tinha muito o que fazer. Na sala, atrás do sofá da família, ele encontra também o corpo da Emily, que havia sido alvejada por 2 disparos, tendo um deles, inclusive, deixado paraplégica, basicamente no momento em que ela foi atingida. A posição em que ela foi encontrada mostrava que ela meio que tentava se esconder do atirador quando ela foi alvejada. Estava atrás do sofá, né? No andar de cima, eles ouviram alguns barulhos de uma pessoa que estava lá em cima ferida, e aí quando eles chegam lá, eles encontraram a Lauren, que estava muito ferida também, mas ainda conseguiu balbuciar ali algumas palavras pro policial. E ela terminou dizendo: "Craig, foi ele, meu pai." As vítimas, né, sobreviventes ali naquele momento foram socorridas imediatamente, foram levadas para o hospital, né, só que a Lauren já chegou no hospital sem vida, infelizmente, né. A Dorothy, que era a senhorinha, ainda lutava para sobreviver, e mesmo muito enfraquecida, ela ainda conseguiu confirmar o que a Lauren havia dito, né, quando foi encontrada lá na casa, que foi o James quem tinha feito aquilo com a família. Infelizmente, ela também acabou não resistindo. E aí, diante desse cenário caótico, o mais óbvio a se fazer foi justamente o que eles fizeram, né, deixando de lado todo o estado de choque em que se encontrava o Shawn, né, que tinha 10 anos, a polícia optou por interrogá-lo, né, para entender o que havia acontecido, já que ele, apesar de todo aquele caos e aquela trauma que provavelmente ele passou, era quem havia feito as ligações naquele dia. E aí o Shawn contou que tudo naquele dia estava correndo super bem, eles estavam se divertindo, conversando, enquanto ele e a sua mãe limpavam algumas moedas antigas na pia da cozinha, quando o pai dele, o James, entrou pelas portas do fundo, armado, com um rifle, disparou 2 vezes contra a Karen, né, a mãe dele, sem prévio aviso, simplesmente entrou e disparou. O Shawn conta que foi tudo tão rápido que ele nem teve tempo suficiente de entender o que estava acontecendo e só respondeu com o instinto de fugir. E ele só lembra de ouvir o barulho do corpo da mãe meio que desabando no chão. E aí, nesse reflexo de sobrevivência, ele se abaixa, foge de alguma forma, e aí, enquanto ele fugia, ele consegue pegar o telefone e ainda dentro da casa, enquanto seu pai seguia para os outros cômodos, atirando contra todos que iam surgindo ali no caminho dele, ele consegue fazer essa ligação para a polícia, que registrou os gritos de alguma das vítimas, né? E a fala do próprio pai, dizendo, né, para uma das suas irmãs que a culpa daquilo que estava acontecendo era, de certa forma, dela mesma. Como 2 das vítimas já haviam confirmado a identidade do atirador, a polícia então já havia emitido um mandado de busca, né, para o James, que, né, a essa altura ainda estava ali nas redondezas, né, era um lugar pequeno, a cidade inteira já estava meio que sob alerta, e não demorou mesmo para que um morador entrasse em contato informando sobre esse carro suspeito, que aparentemente estava abandonado e que batia perfeitamente com a descrição do carro que havia sido visto, né, mais cedo por aquele outro morador e que tinha sido reportado já para os policiais. E aí, ao chegar, a polícia se deparou com o carro de alguém que estava provavelmente há muitos dias acampado naquele veículo, porque eles encontraram toalhas, remédios para tratamento de depressão, ainda na embalagem, inclusive, algodão, comida enlatada e muitos outros tipos de mantimentos, né? Só que não tinha nenhum sinal do James especificamente. Então a polícia passou literalmente a noite
noite em buscas, né, para encontrar o James, e por volta das 7 da manhã do dia seguinte, ele foi finalmente encontrado, caminhando ali meio que errático, sem rumo, né, e aparentemente fora de si, na beira dessa estrada local ali. E ele não resistiu ao aviso de prisão, e ele mesmo, quando viu os policiais se aproximando, já anunciou: eu sou o cara pelo qual vocês estão buscando, e se entregou. Já na delegacia, o James também não demonstrou nenhuma resistência, falou tudo que os policiais precisavam que ele falasse, né, sobre aquele ocorrido. Praticamente contou toda a história que levou ele até aquele dia. Contou sobre os encontros delas, as escondidas, a briga na festa do fim de ano, o divórcio. Falou que estava extremamente ofendido, né, pelas filhas terem meio que apoiado a mãe nessa situação toda. Uma situação que, na cabeça dele, ele considerava extremamente inadequada, e que ele tinha ficado ainda mais decepcionado com as filhas quando ele descobriu que elas estavam viajando junto, inclusive, né, com a mãe e a namorada. Estavam vivendo, fazendo parte de uma nova família, literalmente. O James foi acusado de homicídio em primeiro grau e roubo qualificado, né, e a sua fiança inicial já foi fixada em 10 milhões de dólares, né, basicamente porque ele não conseguisse, né, escapar de alguma forma. Provavelmente com o peso também da mídia em cima do caso, o julgamento teve uma data marcada com bastante agilidade. Já em 2010, o Craig estava sendo julgado pelos crimes que cometeu. Os seus advogados tentaram meio que alegar que ele teve um colapso mental devido a esse caso extraconjugal que a Karen teve, e que isso, somado ao desemprego que ele estava, né, ter perdido o emprego recentemente, e aquela altura da vida ter voltado a morar com os pais por ter perdido tudo isso meio que somatizou e fez muito mal, e só agravou esse estado emocional e psíquico dele. A defesa também alegava que no dia do assassinato, o James estava sofrendo de uma depressão profunda, alucinações, e que tudo isso era meio que causado pelos transtornos, né, de personalidade obsessivo-compulsivo, narcisista, histriônico, dos quais ele sofria. Enfim, do outro lado, a acusação já argumentava que tudo isso tinha sido, de uma certa forma, ou até muito detalhadamente, premeditado, e que seu comportamento ao longo do último ano foi meio que somando situações que mostrava que ele estava se preparando para aquilo, para chegar naquele nível de fazer o que ele fez, que era, desde o início, matar a sua esposa e provavelmente qualquer pessoa que estivesse no caminho. Eles também, né, apontaram para o fato de que o James não havia matado o filho dele, né, o Sean, embora ele estivesse ali o tempo todo, e que isso mostrava que essa era uma decisão muito consciente, né, que era algo impossível de se esperar de uma pessoa que estava no nível em que ele estava, de acordo com, né, a sua defesa, enlouquecido, né, naquele momento. Durante o julgamento, seu próprio filho, né, o Sean, depôs contra o pai. Olha que situação. Na época ele tinha somente 12 anos e participou do julgamento por videoconferência. Quem estava presente disse que ele era uma criança séria, muito direta, não fez curvas para contar o que aconteceu naquele dia. Um comportamento claramente nada natural para uma criança de 12 anos. A Sony também, né, teve no julgamento depois, relatou tudo o que havia vivido e visto, né, naquele relacionamento que a Karen tinha com o James, e deixou claro que tudo naquele relacionamento deles era extremamente abusivo, e que o maior desejo dela em todo aquele tempo foi meio que proteger a Karen de toda aquela situação, mas que isso infelizmente não foi possível. E aí, em 25 de agosto de 2011, num julgamento que durou menos de 2 horas, o júri já chegou a um veredito que foi meio que unânime, né? Condenando ali o James pelo crime de homicídio qualificado e recusando, né, as suas alegações de insanidade e tudo aquilo que a defesa dele trouxe, né, como discurso. Isso significava que ele enfrentaria ou uma pena de morte ou uma prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E aí acontece algo que foi muito chocante na época, né? O Sean, com 12 anos apenas, ainda deu, né, uma pequena declaração dizendo que ele não queria que o pai dele recebesse uma pena de morte, porque primeiro ia ser muito difícil para os avós dele ver o filho, né, ser condenado à morte, e depois ele também não queria ver a família dele toda se dissolver, digamos assim, né? Partir. Pesadíssimo, né? Apesar disso, uma semana depois, a pena do James foi revelada e ele foi condenado à pena de morte. Apesar disso, as pessoas que estavam presentes ali disseram que o James não teve nenhuma reação, nenhum remorso, nenhuma tristeza aparente, nenhum arrependimento,
enfim, pelo menos que ele demonstrasse. O promotor disse, inclusive, que ele parecia, de certa forma, até meio orgulhoso de si mesmo, muitas vezes sorrindo, murmurando comentários sarcásticos. E ao sair do tribunal para começar a sua pena, ele gritou literalmente para o seu pai e para sua mãe: tomem conta do Shawn para que ele não seja criado por esse bando de aberrações. Na cadeia, o James chegou a mandar algumas cartas para as pessoas que estavam envolvidas ali no seu julgamento, mas ainda assim não eram cartas de desculpas nem nada parecido. Na verdade, em uma dessas cartas ele chegou a dizer que sentia uma sensação de alívio, pois ele sentia que tinha sido capaz de libertar o Shawn daquelas pessoas. A Lynn, irmã da Karen, né, que no início do vídeo a gente até chegou a citá-la, e a Sonny também, né, começaram então corridas organizadas em Weatherford em homenagem a Karen, com o intuito de arrecadar dinheiro para vítimas de violência doméstica. A comunidade frequentemente se reúne para lembrar a família e todas as vidas, né, que foram perdidas naquela noite também. O Shawn ficou sob os cuidados do Estado por um tempo, depois foi morar com seu avô e com a sua avó, né, paternos. Cresceu, se formou no ensino médio e hoje aparentemente ele trabalha e vive no estado do Kansas. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O caso não tem como gostar, a gente sabe que é uma história horrorosa, não tem como você curtir uma história dessa, mas o vídeo e todo o trabalho que eu tive aqui para montar esse roteiro. Se você curtiu, compartilhe com alguém que possa curtir esse conteúdo também, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, isso também vai ajudar bastante. Deixa seu comentário também, dizendo o que você achou do caso, trazendo alguma informação que de repente eu tenha deixado escapar na minha construção de roteiro, ou até sugerindo casos que você gostaria de ver por aqui. Eu acho que vai ser bem bacana essa dinâmica e eu vou atrás desses casos de estudar e de montar roteiros, enfim. Assim a gente se ajuda e de alguma forma você participa também da construção do Clube dos Álibis. Ah, e claro, não se esquece que agora você sabe demais.